Êxodo 14, no versículos de número 14, está escrito assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus fale conosco. Senhor Deus, amantíssimo, eterno, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, aqui está, meu Deus, a tua santa e fiel palavra. Senhor, meu Pai, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece os ouvintes de perto e de longe. Meu Deus, nessa noite, neste momento da palavra, Senhor, abra, meu Deus, o nosso coração. Meu Pai, permita com que a tua palavra ela venha adentrar no profundo da nossa alma e que ela venha, meu Deus, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Assentai-vos, meus irmãos, desocupe a tua mão e dê uma salva de palmas alegre a Jesus. Graças a Deus, bendito é o Senhor. Igreja, eu peço toda a sua atenção e reverência à palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma mensagem ao nosso coração. Eu quero lembrar aos irmãos que a semana que vem nós estaremos aqui iniciando a campanha. Toda sexta-feira nós estamos em campanha, porém esse é o primeiro culto do ano, então nós vamos estar aqui fazendo a pregação da palavra de Deus, mas na próxima sexta-feira nós estaremos aqui iniciando a campanha poderosa para a glória de Deus. Estaremos anunciando aqui nos cultos posteriores e também nas redes sociais da igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Igreja, aqui estamos, lemos aqui um versículo interessante da palavra do Senhor, aonde o Senhor, Ele fala por intermédio de Moisés ao povo, dizendo: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E aqui foi dito, há pouco tempo, que o Senhor, Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E aqui o Senhor está dizendo que Ele vai pelejar para o povo, e o povo vai calar. Mas veja que em Jeremias 33, o Senhor está dizendo para o povo clamar, e aqui o Senhor fala para o povo calar. E nós precisamos observar que há um sentido, que parece que contradiz, mas nós precisamos entender o contexto, da razão pela qual o Senhor fala dessa maneira. E quando nós olhamos para esse capítulo de número 14, nós vamos ver um cenário quando Israel, a recém-nação de Israel, que foi formada em Gósen, na terra do Egito, o Senhor tira esse povo da terra do Egito com mãos poderosas, com mãos fortes, usando a vida de Moisés poderosamente, como todos nós sabemos. E quando o Senhor tira eles de lá, eles vão atravessar o deserto para prestar um culto a Deus, no monte determinado pelo Senhor. Eles se ofereceram um sacrifício, eles iam adorar, glorificar a Deus. Só que no tocante que eles estão indo, para esse lugar específico, este lugar preparado por Deus para receber o sacrifício e a adoração do povo, a Bíblia vai mostrar para nós que Deus, Ele já havia falado com Moisés, Deus, Ele sempre falava. A Bíblia fala mesmo em Amós, que Deus, Ele não faz nada antes avisar os seus servos e profetas. Tudo o que acontece na obra de Deus, Deus fala antes. Deus nunca pega um líder desapercebido.
E aqui o Senhor ele fala, né, com Moisés, ele vai dizer: olha, eu vou preparar uma situação, né, resumindo aqui, eu vou preparar uma situação aonde o povo eles vão ficar, e eu vou enviar o exército, eu vou despertar o coração de Faraó, né, eu vou tocar no coração dele, para que ele se desperte e ele se arrependa de ter deixado o povo sair do Egito. E então Faraó ele vai se levantar, porque eu vou tocar no coração dele, né? Nós sabemos pela palavra do Senhor, obrigado, nós sabemos pela palavra do Senhor que a Bíblia diz que o coração dos homens, né, como o coração do rei, está na mão de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor é quem endurece o coração e também é aquele que amolece o coração. Isso é interessante. Então o Senhor fala: eu vou enviar Faraó. Faraó vai vir com fúria, Faraó vai vir com o seu exército para pelejar contra o meu povo. Só que eles vão vir e nunca mais vocês o verão novamente, porque eu vou destruí-los todos de uma vez por toda. Era uma promessa que Deus estava fazendo a Moisés, ao seu povo, que aqueles inimigos, aqueles que por mais de 400 anos o havia humilhado, o havia oprimido, angustiado, que havia matado o povo hebreu, o povo de Deus, o Senhor agora ia colocar um ponto final na história. Deus ia acabar com aquele povo de uma vez por toda. Meus irmãos, olha como Deus é grande. Deus tira o povo de lá da mão de Faraó. Deus permite uma cilada para que o povo estivesse numa situação que só milagre, e milagre é coisa para Deus, né? Milagre é coisa para o Deus que você serve. Milagre não é coisa para mim, milagre não é para quem está do teu lado, milagre não é para a nossa igreja, mas eu quero te dizer que milagre é coisa para Deus. Será que você crê nessa palavra? Milagre é coisa para Deus. Tenha certeza que o Deus de milagre, Ele está aqui. E detalhe, se você crê, a Bíblia diz que então verás a glória de Deus. Quem crê? Glorificado é o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, então observa que a Bíblia vai mostrar que o povo se encontra numa situação que do lado estava o mar, do outro lado era monte, e nas outras bandas era o grande deserto. O povo estava ali meio que acuado naquele canto. E a Bíblia vai mostrar para nós que então Faraó ele vem com seu exército imenso, com carros, com soldados armados, com todo o poder. Ele vem furioso, arrependido porque ele havia deixado o povo sair, arrependido porque agora ele não teria escravo para produzir, para fazer as suas obras, os seus edifícios. Quem vai fazer agora, sendo que os escravos haviam sido libertos? E ele vem furioso, vem para destruir, para matar, levar preso, enfim, humilhar aquele povo. E a Bíblia diz que então, presta atenção, qual é o tema? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então Deus vai mandar o povo calar. Por quê? Porque naquele momento que o povo se encontra no deserto, naquela situação ali, naquele lugar oprimido, a Bíblia vai dizer que quando eles observam, que eles veem o exército de Faraó, que eles veem a bandeira do Egito, que eles veem o Faraó, que eles observam ali os homens tocando aquelas trombetas e que estavam com grande fúria, a Bíblia diz que simplesmente aquele povo que clamou, como está escrito lá no capítulo 1 desse mesmo livro, aquele povo que se reuniu, aquele povo que se uniu numa unidade, que aquela multidão se transformou numa única pessoa, e a Bíblia diz que a voz daquele povo chegou aos ouvidos de Deus. A voz de todos, o clamor deles chegaram ao ouvido de Deus, e clamavam que eles pediam socorro, eles pediam que Deus os tirasse, eles pediam que Deus os resgatasse da terra do Egito. E o Senhor então agora tira aquele povo.
Só que, meus irmãos, quando eles veem o Egito vindo atrás deles, naquele momento eles vão abrir a sua boca. Por isso que o Senhor manda eles se calar. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. E aqui nós vemos que esse povo, eles vão abrir a boca e eles vão dizer: Moisés, não havia lá no Egito sepulcro suficiente para nós morrermos e sermos sepultados lá. Moisés, por que tu nos tiraste de lá, Moisés, e nos trouxe para morrermos no deserto e sermos sepultados na areia do deserto? Meus irmãos, aquele povo, eles vão abrir a boca, não para dobrar o joelho e dizer: olha, minha família, meu povo, líder, vamos dobrar o joelho, vamos clamar aos céus, vamos clamar ao Deus que nos tirou da terra do Egito, vamos pedir socorro, vamos pedir um help, vamos falar a Deus que Ele tenha piedade e misericórdia de nós, vamos clamar, porque como Ele nos tirou de lá para nos levar para a terra que mana leite e mel, certamente Ele vai nos livrar da fúria do Egito. Não, eles abriram a boca para murmurar, e murmuraram terrivelmente. Então, meus irmãos, quando eles murmuram, aquela murmuração chegou até os ouvidos de Deus. Deus estava ali presente, Deus estava no meio daquele povo. O Senhor Jesus, Ele não diz em Mateus que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele não se faz presente? A presença de Deus estava 24 horas com o povo de Israel. A presença de Deus estava por aquela nuvem, estava por aquela coluna. Deus estava o tempo todo com o povo de Israel. Deus não abandonava aquele povo. Deus queria o quê? Deus queria ouvir a adoração. Deus queria ver aquele povo glorificar. Deus queria ver gratidão na vida daquele povo. Deus queria que aquele povo abrisse o coração para Ele e fosse grato pelo que Ele havia feito, coisa que o povo não fez, coisa que eles não fizeram. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a palavra de Deus, ela nos garante que tudo é possível ao nosso Deus, tudo. Só que para que nós possamos ver milagres da parte de Deus, nós precisamos ter fé. Eu até lembro pessoas, já ouvi testemunho, pessoas de falar de livros de magia, livros aí de coisas terríveis, que dizem que é poderosos, e que para aquele poder ser manifesto, há um ritual, há um processo que tem que ser feito, para que aquilo venha dar certo, aquilo que está escrito venha acontecer. Queridos, não existe livro mais poderoso que a Bíblia, não existe. Não existe livro mais poderoso, pode ser o livro que for, não existe mais poderoso, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que a palavra de Deus é poder de Deus para todos aqueles que creem. Então veja que para as coisas de Deus ela acontecer na nossa vida, para essa palavra ser cumprida na nossa vida, não precisa nenhum ritual, não precisa nenhum sacrifício, basta tão somente aplicarmos a nossa fé na palavra de Deus, e então veremos esta palavra ela se cumprir na nossa vida. Será que você crê? Será que você tem fé? Será que você pode glorificar Deus nessa noite, igreja de Deus? Então veja que o povo aqui, eles vão murmurar diante da atual situação. Eles não vão agora adorar Deus, se prostrar, pedir socorro. Eles vão se levantar contra o líder. Eles vão achar que Moisés preparou uma cilada. Eles vão achar que Deus os trouxe para aquela parte do deserto para morrerem ali. Meus irmãos, Deus é pai. Qual pai que quer matar o seu filho?
A Bíblia diz por intermédio de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ele corrige, que Deus ele exorta todo aquele que ele tem por filho. Não era o caso aqui. Deus não queria punir o povo de Israel, Deus não queria exortar, porque esse povo, meus irmãos, era um povo sofrido, esse povo sofreu muito, esse povo estava, meu Deus, sem perspectiva, sem esperança. Eles nasceram escravos e iam morrer escravos. Só que o Senhor, pelo seu imenso amor que Ele tem por aquele povo, né, que Ele diz que aquele povo seria a menina dos seus olhos, Deus preparou aquela situação para libertá-los. Quantos de nós, meus irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer, quantos de nós estamos passando momentos difíceis hoje, por exemplo? Talvez quantos estão passando pelo vale da sombra da morte. Só que eu quero dizer que o Senhor, você pode até passar pelo vale da sombra da morte, talvez para Deus mostrar aqueles que já desceram a sepultura, e para ver o amor de Deus pela tua vida, e que Deus vai te fazer passar do outro lado, e mostrar que aqueles desceram, mas que você ainda, Deus tem uma obra contigo na terra. Deus ele é poderoso para te livrar até na hora da morte, ou pós a morte. Não foi o que aconteceu com Lázaro? Não foi o que aconteceu com o filho da viúva de Naim? Não foi o que aconteceu com a Talita Cumi? Entre outros, enfim, que morreram, já estavam sepultados, e foi trago novamente a vida. Jesus trouxe de novo a vida. Então eu quero te dizer que para Deus não existe nada impossível. Pastor, só que o negócio agora está pior. Pastor, hoje piorou. Hoje o quadro está gravíssimo. Antes estava grave, agora está gravíssimo, e Deus diz que ia operar. Ué, mas quem diz que Deus não opera no quadro gravíssimo? Quem diz que Deus não opera quando houve a perca? Quem diz que Deus não opera quando se espalhou? Aqui, ó, no texto em questão, capítulo 14 de Êxodo, o povo está achando que Deus os levou para uma cilada. O povo está achando que eles iam morrer. O povo está achando que eles iam ser destruídos. Mas o Senhor diz: os inimigos que vocês veem hoje, nunca mais os verão outra vez. Eu pergunto, por que o desespero, igreja? Por que se desesperar? Faça uma retrospectiva, olhe lá atrás, olhe a situação que você já passou, olhe os momentos que vocês viveram, que você viveu lá atrás, momentos desesperançosos, que exauriu toda a esperança. E você não está aqui cantando o hino da vitória? Você não está aqui glorificando o nome do Senhor? Você não está aqui cantando glória, 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 glória a Jesus o Senhor? Você não está aqui falando em mistério? Você não está aqui glorificando a Deus? Você já não testemunhou a bênção de Deus na tua vida? E será que o Deus que te deu vitória lá atrás, será que Deus ele morreu? Será que Deus ele não é o mesmo? Capítulo 13, versículos de número 8, o escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não muda, meus irmãos, ele é o mesmo. Em Deus não há sombra de variação. Eu quero dizer por intermédio dessa palavra, não sei o que você está vivendo, não importa. Eu não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer é o que você já está fazendo, orando. Eu posso orar, mas eu não posso com as minhas mãos fazer nada. Mas eu quero te dizer que esse Deus aqui, que tirou o povo da terra do Egito, que colocou eles nessa situação, é o Deus também que vai abrir porta onde não tem porta. Talvez a tua situação não tem jeito, mas Deus é aquele que abre porta onde não há porta.
A palavra de Deus fala para nós, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus fala por intermédio de João, dizendo que Ele é quem tem a chave de Davi. Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e Ele é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Você entendeu a situação? Deus é Deus. Todo o poder se concentra, Ele é a força, é a fonte de todo o poder. Então nós só precisamos crer em Deus, e aquele que crê em Deus vai ver milagre. Olhando aqui para o texto, nós vemos o povo murmurando, nós vemos o povo contendendo, dizendo: Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirarmos de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, Moisés? Por que nos tem tirado do Egito? Será que, olhando para essas três perguntas, será que o povo não estava gostando de ser livre, de ter saído das garras de Faraó? Será que o povo queria continuar ainda preso, acorrentado, algemado, sendo açoitado, como nem animal era açoitado como eles? Será que eles tinham esse desejo? Será que eles tinham vontade? Meus irmãos, quantos de nós recebemos já o refrigério, o bálsamo de Deus? Quanto de nós temos a presença de Deus na nossa vida, e por um motivo ou outro, a gente começa a lembrar do Egito, a gente começa a lembrar do mundo, às vezes vem no nosso paladar o gosto do pecado, vem nas nossas narinas o cheiro, o odor do pecado. Quantos de nós sentimos o arrepio do pecado, da presença do pecado, e às vezes traz desejo, mesmo sendo liberto, tendo a presença de Deus. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Essa pessoa está endemoniada, tem que expulsar o cão da vida dele. Será que está mesmo? O capítulo 7, o verso 19 e o verso 21 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele deixou relatado lá para todos nós, está em todas as línguas, todos os idiomas. O apóstolo Paulo, ele diz que o pecado, ele habita, ou seja, o pecado, ele mora dentro do homem. Ele mesmo diz que ele era um homem miserável. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz que quando ele queria fazer o bem, ele não conseguia fazer, porque ele fazia o mal que ele não queria, ele já tinha praticado. Ele mesmo fala em Gálatas 5, verso 17, que no homem há uma luta interior, que é a luta da carne e a luta do espírito. Há uma luta dentro de todo ser humano. Observa que o próprio Cristo, o escritor aos Hebreus, menciona que Jesus, o Senhor, o nosso Salvador, ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado, foi. É como eu sempre falo, o problema não é ser tentado, o problema é cair no pecado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Jesus não dava vazão para a sua carne, Jesus não deixava a sua carne agir, Jesus a sufocava. Jesus, ele mostrou para nós que nós podemos sufocar nossa carne, que nós podemos viver em santidade de vida, em obediência. Só que qual de nós, sanguíneo, que queremos viver a santidade como Cristo? Nenhum de nós queremos. Qualquer um de nós aqui, qualquer igreja, qualquer pessoa, nós estamos aqui, nós queremos em parte, em tese, viver a santidade, mas
Do outro lado, nós queremos o mundo, nós queremos o gozo, o prazer, a vaidade, a sensualidade. Tudo que o mundo oferece a gente quer um pouquinho, né? Um pouquinho só não tem problema, pastor. É ano novo, um pouquinho de champanhe, que problema tem? É um pouquinho de vinho, que problema tem, né? Sei lá, é só uma noite. Só que nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo nos exortou, o Senhor Jesus nos exortou que um pouquinho só de fermento, ele faz com que toda a massa levede. Então nós temos que fugir do pouquinho, nós temos que fugir. Vai que na hora desse pouquinho, vai que na hora que é só um pouquinho, vai que Jesus tira o nosso fôlego de vida. Vai que é na hora desse golinho só, o Senhor tira o nosso fôlego de vida, chega o nosso dia. Porque quem é aqui que sabe o dia que vai morrer? Ninguém, só o único que sabe é Deus. E nós não podemos esquecer o que diz a palavra de Deus no profeta Ezequiel. A Bíblia é clara em dizer para nós que o que vale na vida do homem é a última instância da sua vida, é o último momento da sua vida. Eu não sei o que você está pensando, não sei o que você está querendo fazer, não me interessa, mas o que o Espírito de Deus nos fala pela palavra, que o que vale é o último momento da nossa vida. E como eu te digo, nós não sabemos qual é o dia que nós vamos partir dessa terra. E a Bíblia fala: se o homem ele praticou toda a sua vida o pecado, mas no final da sua vida ele praticou a justiça, todo o pecado que ele fez é esquecido, é lançado no mar do esquecimento, e vai contar então a justiça dos últimos momentos da sua vida, ou seja, ele será absorvido. Só que também Deus é justo. Ele diz que se o homem viveu na justiça, praticando a justiça toda a sua vida, mas no final da sua vida ele se desviou e começou a praticar a iniquidade, praticar o pecado, toda a justiça que ele fez é esquecida, e vai valer os últimos minutos da sua vida. Estava no pecado? Estava. Então infelizmente muitos dizem: não, mas Deus é misericordioso. Para isso não tem misericórdia, já está registrado aqui, já está registrado. Deus não vai contra a palavra dele, meus irmãos. Aí tem que, não, pastor, eu creio na misericórdia, mas creio em misericórdia como se já está relatado, é uma lei, Deus não vai contra. Enfim, para concluir, eles pedem, né? Eles falam com Moisés, eles reclamam, eles esquecem do poder de Deus. Só que o versículo 12 do capítulo 14 de Êxodo diz que não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Entre as 10 vezes, as 10 maravilhas ou as 10 pragas que Deus mandou no Egito, o Senhor amolecia o coração de Faraó. Faraó, eu vou permitir o povo. Daqui a pouco Deus falava para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu vou operar mais. Deus endurecia, Faraó dizia: não vai sair ninguém. Deus mandava outra praga, e assim foi até a 10ª. E veja aqui que em meio, amolece, endurece, sai, não sai. O povo diz: Moisés, nós não queremos ir, Moisés, deixa que nós servimos aqui os egípcios. Moisés, pois é melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. É o versículo 12, está dizendo isso. Eles falavam isso lá. Só que quando Deus tirou eles ficaram felizes, eles se alegraram de ver o poder de Deus. Só que agora, quando chega nesse momento difícil, quando chega nessa barreira, no último obstáculo, eles agora vão lembrar: está vendo, nós não falamos, nós não dissemos que era melhor, esse negócio de ser crente, esse negócio de servir a Deus não ia dar certo. Olha aí, perdi a minha esposa, olha aí, perdi o meu esposo, olha, eu fali, olha, os negócios não dão certo.
Nós pregamos o que a semana passada, no culto da virada de ano? Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17. O Senhor fala o quê? Que as coisas velhas se passaram, e o Senhor diz que agora tudo se fez novo. Deus fez tudo novo na nossa vida. Então é necessário ter algumas percas, é necessário ter alguns prejuízos, é necessário que o vento assopre, é necessário que galhos sejam cortados, para que venha o novo de Deus, as coisas novas de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia é clara em dizer para nós que nós precisamos, nós necessitamos de paciência, nós precisamos de paciência, porque na nossa paciência nós vamos possuir as nossas almas. E observa aqui, para encerrar, a palavra do Senhor, vai ver que, vai dizer para nós que Moisés, ouvindo a murmuração do povo, o povo contender, o povo falando e questionando, desesperado, querendo voltar, querendo procurar um jeito para sair pela tangente, mas o Moisés vai dizer bem assim para aquele povo: olha, povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. Moisés fala isso com base, Moisés fala isso porque Deus já o tinha falado, já tinha preparado aquela situação. Moisés sabia, Moisés estava tranquilo, Moisés não estava prostrado. Oh Senhor, nós estamos numa cilada igual Josué, diante dos seus homens que foram destruídos pelos homens de Ai, né? Josué estava ali de manhã até tarde com os sacerdotes. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, por que aconteceu? O Senhor vai se manifestar e dizer: Moisés, aliás, Josué, levanta daí, o que você está fazendo aí? O que você está dizendo? O que você está falando? Levanta. Ou seja, você está falando com quem? Está falando o quê? E por quê? Deus não estava ouvindo Josué, mas Josué estava ali querendo resposta. Moisés estava em paz, Moisés estava tranquilo. Olha, aquietai-vos, ficai-vos em paz. Hoje Deus vai pôr um fim, fica tranquilo, Deus está no controle. Fiquem em paz, porque vocês nunca mais verão os inimigos. E ele encerra dizendo: e o Senhor, Ele pelejará por vocês, e vocês calareis. O que o Senhor está dizendo aqui? O que Moisés está falando? Olha, calem a boca, porque o Senhor, Moisés não está mandando eles calar a boca porque eles estavam orando. Como que nós falamos no princípio: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui eles estavam clamando, de que maneira? Na murmuração. Eles estavam ofendendo a santidade de Deus, eles estavam humilhando o Senhor na murmuração, e para que eles não viessem perder a bênção, para que a ira de Deus não viesse ser manifesta contra eles, Moisés diz: o Senhor vai pelejar por vocês, e vocês calarão. Vocês ficaram calados, quietos, e vocês então verão o livramento de Deus. Queridos irmãos, nós somos instruídos pela Bíblia, por intermédio do capítulo 5, versículos de número 17, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos instrui lá a orar em todo o tempo, ou seja, em todo o tempo nós podemos orar. Você pode orar a Deus caminhando, orando, pedindo: Senhor, guarda os meus passos, Senhor, que esse caminho não seja o meu caminho, mas o caminho do Senhor. Senhor, que o Senhor me livre dos inimigos potentes. Em todo o tempo nós podemos estar orando em casa, nos nossos afazeres, no nosso trabalho: Senhor, guarda minha mão, abençoa minha mão, para o que eu estiver fazendo seja um canal de bênção para aqueles que vão receber o que sai. Em todo o tempo nós podemos estar orando, em todo momento nós podemos orar. Jesus, no seu capítulo 18, no verso 1,
Em Lucas, ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca parar, ter aquele hábito de oração, de perseverança, porque é por esse hábito, pela perseverança, que nós veremos as portas se abrir, que nós veremos os milagres acontecer, que nós veremos Deus ser Deus na nossa vida. Esse é o mistério, meus irmãos. As coisas de Deus é simples, como eu falei no princípio, as coisas de Deus não precisam de ritual, é só crer e nós vamos ver a glória de Deus. Interessante é, resumindo aqui, que então o Senhor vai falar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, porque Moisés era o líder, ele fazia parte daquele povo, e o Senhor vai dizer: Moisés, por que tu clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O Senhor está dizendo: fala para eles deixar de murmurar, fala para o povo fechar a boca, em vez deles ficarem de boca aberta, Moisés, diga para eles caminhar, diga para eles pelejar, Moisés. Eu irei pelejar, mas eles têm que fazer a parte deles, eles precisam caminhar. Meus irmãos, agora que vai entrar o mistério. Vamos caminhar para onde? Para trás, a boca do leão está aberta, o inimigo está ali fortemente armado, do lado montes, impossível para subir, do outro lado o mar vermelho, caminhar para onde? Mas a ordem de Deus é: diga ao povo de Israel que marche. Lembra que eu disse no princípio que o Senhor é quem tem a chave de Davi? Ele que abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. O Senhor vai dizer: Moisés, o que tu tem na mão? O Senhor tem aqui o cajado, eu tenho aqui a vara. Então Moisés, toca na água. É o que Deus precisou para fazer o milagre, apenas que a água fosse tocada. Se Moisés não tivesse cajado, se Moisés não tivesse vara, o Senhor dizer: toca com a sua mão, toca com o teu pé, sei lá, joga uma pedra, alguma coisa Deus ia usar. Não o cajado, a vara, foi um simbolismo, mas se não tivesse, Deus usaria outra coisa, porque Ele é o Deus de todo o poder. Moisés tocou, meus irmãos, Moisés tocou. O que acontece a princípio? Nada. Sabe por que não acontece nada? O povo estava desse lado aqui do mar. Moisés tocou aqui. O que aconteceu? Nada. A princípio eles não viam nada. Sabe por quê? Moisés toca aqui. Deus, o Senhor, começou a trabalhar lá do outro lado. Foi tocado aqui, só que do outro lado que Deus começou a soprar o vento oriental. Lá do outro lado que Deus começou a mover os céus, começou a mover o vento, começou a mover a areia, começou a mover as águas. Foi do outro lado que o fenômeno de Deus começou a acontecer. Do lado de cá, tudo normal. Do lado de cá o medo, do lado de cá o pânico, do lado de cá o pavor, do lado de cá a ânsia da morte. Mas do outro lado, o Senhor já estava trabalhando. Deus estava puxando o zíper do mar, Deus estava abrindo de lá para cá. Sabe por que às vezes as coisas de Deus demoram na nossa vida? Senhor, eu estou com dor aqui na minha cabeça, põe a mão aqui, Senhor. Às vezes o problema é aqui no intestino, não é na cabeça, mas é do intestino, atinge aqui a cabeça, e Deus começa a trabalhar aqui no intestino para atingir a tua cabeça. Então vai levar um tempo. O problema às vezes é no olho, não na cabeça. Deus vai trabalhar no olho para melhorar a tua cabeça, e assim em todo o nosso corpo. É dessa maneira. Nós não entendemos os mistérios de Deus. Creio que o desespero estava ali de uma forma muito elevada, muito grave, até que, meus irmãos, aquele vento veio abrindo a água, né? A água veio abrindo assim, veio abrindo em forma de V,
veio abrindo até chegar naquele povo. Nós vamos entender o mistério depois. Por que Deus não abriu do lado de cá onde estava Moisés e o povo? Deus abriu do outro lado. Quando abre-se aqui, então, chegou aqui, na forma de ver, o povo glorificou a Deus e começou a passar, começou a entrar. E detalhe, a Bíblia diz que eles entraram em terra seca. Eles começaram a caminhar em terra seca, na areia que estava no profundo do mar. Eles começaram a caminhar. E a Bíblia diz que saindo daquela multidão, eram milhares de pessoas. Só que nisso, os egípcios, o exército, o cavalo, também vão se aproximar, no intuito de tomar a bênção, no intuito de atingir o povo de Deus, no intuito de matá-los ou de levá-los para o Egito novamente, para ser escravo. Mas observa uma coisa, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que estava diante do povo de Israel, esse anjo, ele sai da frente do povo, e esse anjo passa lá para trás. Ele vai ser o último da fila, e ele vai ficar de costa para o povo. E esse anjo agora ele vai se opor contra o exército de Faraó. Vai se opor e vai começar uma guerra. Vai começar a quebrar rodas dos carros, vão tombar, vai começar um reboliço. E o povo vai embora, está indo embora, está indo embora. De maneira que eles vão atentar e vai dizer: o Deus deles estão pelejando por eles, está se levantando contra os egípcios, vamos voltar. Lembra que eu falei para os irmãos no princípio que veio em forma de ver? Então a água que começou a fechar, a abrir lá do outro lado, agora ela ia começar a fechar lá atrás. Para quê? Para que o povo que estivesse tentando voltar, já os últimos do meio para o fim, já queriam voltar, já estavam retrocedendo. Então o que eles encontram? A surpresa. O mar que abriu por último lá atrás, foi a primeira parte que começou a fechar. E foi fechando, e todos, diz a Bíblia, foram sepultados dentro do mar. Nenhuma alma escapou, como Deus havia dito. Nisso o povo passou do outro lado. O povo de Israel saíram do outro lado e saíram todos com vida, e então foram adorar a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos que a peleja, quando nós olhamos na Bíblia, tantos homens de Deus que tinham pelejas terríveis, aonde o Senhor Deus falou: faça assim, 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 eu pelejarei por vós e vós calareis. Vocês só verão, só assistirão como eu, Deus, trabalho. E eu quero te dizer que Deus é o mesmo, Deus não muda. Eu quero dizer para você nessa noite: confia no Senhor, independente da situação, meus irmãos. Estamos iniciando um ano novo. Não sei o que nos espera nos dias posteriores, nos meses vindouros. Certamente não serão bons, queira Deus que seja, mas que o Senhor aumente a nossa fé, que a nossa fé possa estar, independente de qualquer coisa, voltada para Deus, que nós não venhamos olhar para uma situação, para outra, nos abater. E agora Deus falou que nós temos essa palavra no nosso coração, que nós sabemos que o nosso Deus não muda, que nós sabemos que o melhor de Deus para nós não é aqui no Egito. Deus está nos arrancando do Egito, Deus está nos tirando do Egito, sabe para quê? Para nos levar para uma terra que mana leite e mel. Essa terra que é o Egito, meus irmãos, a terra que mana leite e mel é Jerusalém celestial. A Bíblia diz que ainda há um lugar de repouso para o povo de Deus, há um lugar que está guardado, que está preparado para todos aqueles que amarem a vida do Senhor. Então estejam prontos, estejam preparados, estejam confiantes no Senhor, porque Deus, nosso Pai, Ele há de nos abençoar, Ele há de concluir na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida desta cidade, na vida do povo de Deus. Deus há de concluir a boa obra. Amém, meus irmãos?
Que Deus, o Senhor, possa recompensá-los, fortalecê-los e abençoá-los, e saber que Deus não leva nenhum de nós a cilada. Deus não coloca nenhum de nós num lugar que não possa mudar a nossa história. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja sofrendo, saiba que nós temos um Deus que tem o nosso nome escrito na palma da sua mão, que Ele não esquece de nenhum de nós, e que Ele há de se manifestar em breve. É como Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve Ele se levantará sobre a terra. Então creia que o nosso Deus, Ele não dorme, o nosso Deus, Ele está sempre pelejando pelo seu povo. Amém? As horas se foram, as palmas bem alegres exaltam o nome do nosso Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor.